Programa Jornadas com Cristina Long. Olá pessoal, eu sou Cristina Long, mais uma vez aqui com vocês na rádio Vibe Mundial. E hoje eu quero falar sobre emancipação emocional, sobre liberdade de ser quem você deseja ser. Liberdade de conquistar coisas na vida que você nunca teve. Gente, essa liberdade, ela parte do seguinte princípio: quem tem liberdade entende que merece. Quem tem liberdade está identificado com a identidade do merecedor. Quando você está realmente livre, você não está à mercê de nada e nem de ninguém. Uma pessoa livre, ela consegue ir além, porque ela consegue se colocar sem medo do que os outros vão pensar, ela consegue ir além porque ela acredita nela mesma, ela entende os próprios valores e ela não briga. É uma pessoa que tem essa inteligência emocional para se colocar. Uma pessoa que não tem essa inteligência emocional, ela se encolhe, ela se menospreza, ela se deixa para lá. Não. Uma pessoa que tem imunidade emocional, ela briga pelos próprios valores, mas não é a briga de briga mesmo, é briga modo de dizer, né? Ela se coloca. E é importante a gente se colocar, é justo que a gente se coloque, é justo que a gente vá além, é justo que a gente consiga realmente ter essa identificação com essa liberdade. Pessoas que têm liberdade, gente, elas conseguem muito mais coisas do que as outras. Elas se sentem livres emocionalmente para se colocarem na vida. Elas conseguem ter essa identificação com o sucesso, porque elas se sentem livres para serem o que elas querem. Então, se você parar para pensar na sua família, você vai ver que muitas vezes você deixa de ser quem você gostaria de ser porque você fica conectado à ideia do que alguém vai pensar, do que vão achar dessa nova história da sua vida. Você quer muito racionalmente, mas inconscientemente você está preso àquela ideia, àquela falsa ideia de que eu preciso ser aprovado. Então, olha só, você precisa criar uma nova percepção, né? Tem que ter essa percepção que é uma ação em si mesmo, você tem que agir de modo diferente. Agir de modo diferente implica justamente numa mudança de estado, e essa mudança de estado emocional, essa mudança de percepção, quando ela acontece, a pessoa se percebe em outro patamar, ela se percebe nessa nova liberdade que eu estou falando. Então a gente elege sempre um novo futuro quando a gente pensa diferente, quando a gente sente diferente, quando a gente age diferente. A gente cria o futuro. Eu falo sempre aqui nos meus programas na rádio que nós podemos sim criar o nosso futuro. Não existe aquela história de o futuro estar escrito. Você pode mudar o futuro. Só que para mudar o futuro você tem que mudar quase 100%, pelo menos uns 80, 90% aí do que você é hoje. E aí que tá o X da questão, porque as pessoas elas estão muito apegadas à identidade que criou elas, né? A identidade onde tá dentro delas a ideia de que elas têm que ser de uma determinada forma. Então, para pensar, você já parou para pensar que você é de uma determinada forma, que você age de um determinado jeito, porque te ensinaram a ser dessa forma? Pensa agora no seu pai. Gente, pensa agora, vamos pensar no pai. Se você pensar no seu pai, ou numa pessoa que fez a figura do seu pai, você vai perceber assim, que essa pessoa tinha determinadas manias, tinha determinadas formas de pensar, tinha determinadas ignorâncias, tinha determinadas liberdades emocionais, tinha determinados defeitos, tinha determinadas qualidades, certo? E se você listar isso, é muito louco, gente. Se a gente listar, a gente vai ver que a gente tem muito disso. A gente está muito identificado com isso. Então, por exemplo, quando eu era pequena, eu me lembro que quando eu tinha por volta de 2 anos, 2 anos não, desculpa, 10 anos. Quando eu tinha por volta de 10 anos e o meu pai dirigia, ele falava das coisas sobre o trânsito. E, gente, eu observava aquilo e eu julguei aquilo como criança, eu ouvia, achava interessante. E ele me falou coisas naquela época
que até hoje eu sigo para minha vida. Então, eu sinto isso como um privilégio. Eu lembro desses ensinamentos que fazem parte da minha vida, no meu modo de dirigir, e eu passei isso para os meus filhos. Olha que interessante. Então, isso vem da minha história. Então, eu te pergunto, que história você tem? A sua mãe e o seu pai fizeram você se identificar com certas formas, maneiras de agir. E eu te pergunto, você já parou para pensar se essas formas, essas maneiras de agir que você aprendeu, que veio deles, fazem sentido? Porque aquilo que não faz sentido, aquilo que a gente vê que não é bem assim, aquilo que a gente vê que eles estavam, na verdade, equivocados, a gente tem que soltar. Só quando a gente solta, a gente abre espaço para o novo. E o problema está nisso, nessa partezinha, no soltar, nesse apego. Porque as pessoas, elas não percebem que para mudar de vida, elas precisam mudar o modo de ser. E o modo de ser que está identificado com aquilo que elas aprenderam, com as referências que elas tiveram na infância, está muitas vezes ligado a uma certa identidade que vai gerar num determinado resultado que não é o que você deseja. Então, se você quer crescer na vida, por exemplo, você vai ter que ter uma identidade de crescimento. Você vai ter que se comportar diferente, se vestir diferente, agir diferente, se colocar diferente. É importante que você faça isso. É importante que você aprenda a ir para o novo. Mas para ir para o novo, lembra do problema? Você tem que se desapegar. E agora eu vou te trazer uma informação bastante interessante. Gente, 90% do nosso momento diário está ligado a algo do passado, está ligado a uma identificação de algo que nos aconteceu no passado, são lembranças. Isso significa que você está, agora um outro número, 95% das suas atitudes são inconscientes. Então, olha só, você faz tudo no automático, quando vê você já fez. Vou dar um exemplo que é bem legal. Quando a gente olha para o nosso guarda-roupa, isso acontece comigo, inclusive, tá, gente? Comigo que sei disso. Quando a gente olha para o nosso guarda-roupa, você vai ver lá, por exemplo, como no meu caso, muita roupa, tem muita roupa ali. E aí o que acontece? Você veste sempre as mesmas. E você tem um monte de outras roupas que você compra e você pensa, um dia eu vou usar. E aí você olha para aquilo, se identifica com aquela novidade, fala, eu vou usar. Mas o que acontece no automático todo dia de manhã? Você pega a mesma. Você pega sempre mais do mesmo. Uma vez, lá no SBT, me pediram para fazer um especial de fim de ano e eu fui fazer esse especial de fim de ano sobre justamente essa mudança. E eu ensinei uma coisa que eu vou ensinar para vocês agora nesse quesito que é bem legal. Eu ensinei o seguinte, que toda vez que você lavar a sua roupa e colocar dentro do guarda-roupa, coloque os cabides que você lavou numa posição voltado para dentro. E aí, quando você usar aquela mesma roupa, você põe e você tiver que pôr de volta no cabide, não, desculpa, gente. Você põe o cabide de volta pra dentro e aí quando você pegar a roupa pra usar, você pega o cabide e vira ele vazio, tá? Quando você for na semana seguinte usar, você lavou a roupa e você bota lá de novo, o que você tem que fazer? Você já sabe que você já usou. Você tira aquele cabide, tira aquela roupa e deixa de lado. Se você começar a fazer isso toda vez, você vai ver que vai sobrar roupas diferentes daquelas que você vinha vestindo. E o mais legal também é que você vai perceber que, primeiro, né, quando você virar primeiro todos os cabides iguais para começar isso, por exemplo, hoje, você vai perceber que tem roupas que vão ficar com cabide sempre do mesmo jeito porque você não mexe nelas. Você não mexe nelas. Então, por que isso acontece? Porque 95% dos nossos atos são inconscientes e nós estamos o tempo todo, aí 90% dos nossos pensamentos, sentimentos ao acordar são os mesmos. Ou seja, você está identificado com a ideia de que você se sente confortável fazendo mais no mesmo. Olha que legal, gente, que interessante de observar isso. Então, para você mudar a sua vida, ter liberdade financeira, liberdade profissional. Sabe o que é liberdade profissional, gente? É quando você faz seu horário. É quando você não está preso a um chefe, alguém que está olhando a hora que você está chegando, a hora que você está saindo, quando você já não tem que marcar ponto. Só que quem chega nesse patamar são pessoas que ganham esse privilégio. É um privilégio, porque elas chegaram num determinado patamar.
E se você não chegou ainda, você não é inferior, você só não entendeu como chegar. Você só não teve ainda a identidade de uma pessoa parecida com esta, que tem um certo comportamento e um certo conhecimento, que criou essa oportunidade na própria vida. Então é possível sim fazer uma grande mudança acontecer. Eu convido você a vir fazer isso comigo. Nós fazemos isso em grupo todas as quintas e todos os sábados. Você também pode fazer de forma individual se você desejar. Vou deixar o nosso WhatsApp. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. E o nosso site, o meu site é cristinalong.com.br. Lá no meu site, gente, tem as informações sobre as minhas consultas, tem as oficinas lá no Espaço Jornadas. Nós ficamos aqui em São Paulo, a 200 metros do metrô Moema. Nós temos também muitos artigos, tem os livros que eu escrevi, a melhor versão de você, que fala sobre essas identificações do passado versus as novas identificações que você quer. Tem um livro que chama-se Anjos e Mentores, tem um outro livro que chama Divórcio Bem-Sucedido, conta a minha história de divórcio. Esse livro eu escrevi em coautoria com uma paciente na época, que hoje é minha amiga, a Cátia Oliveira. E tem o livro A Lei da Atração para Crianças, que fala sobre como as crianças devem observar a vida. Conta a história de uma menininha que faz aniversário e ela vai aprendendo como pensar positivo. É muito legal, gente. Serve também para adultos, serve para quem quer aprender, né, a pensar positivo. Esse livro, A Lei da Atração para Crianças, ele também tem lá nos Estados Unidos, The Law of Attraction for Children, que foi o meu primeiro livro publicado na vida, né? Foi esse primeiro, e depois quando eu voltei para o Brasil, eu fiz esses outros, eu publiquei esses outros aqui no Brasil. Então, olha só, prosperidade é liberdade, né? E para prosperar, você precisa se sentir livre, tá? Você precisa experimentar a realidade, essa realidade da liberdade. Agora, o nosso estado natural, ele é livre e deve ser livre, né? Porque livre nós conseguimos agregar valor ao mundo, a gente consegue ser nós mesmos. Agora, por que uma pessoa não consegue ser ela mesma? Porque ela está identificada com uma ideia de que ela não tem valor, de uma ideia de que ela não é merecedora, de uma ideia de que ela não pode, de uma ideia que deixa ela presa. Então, é importante, gente, é muito importante que a gente acredite, né, na gente mesmo, que a gente entenda como fazer essa nova escolha na nossa vida, escolhermos nós. E uma pessoa que se torna autêntica, se torna livre, é uma pessoa que tem os próprios valores, ela não usa mais o valor da mãe, do pai, ela passa na peneira os ensinamentos que ela teve, ela observa a vida de outro jeito, ela se torna os próprios valores. E não tem nada de errado quando eu olho para minha vida e eu entendo que certas coisas que eu acreditei, eu começo a perceber que não fazem mais sentido, né? Eu acreditei às vezes numa coisa que para mim foi uma realidade por muito tempo, mas que hoje eu entendo que não faz mais sentido. Quando eu entendo isso, quando passa isso pela mente de alguém, na sua mente, você cria o seu próprio novo valor. E aí, gente, a pessoa começa a se transformar. Então, ao fazer uma escolha, né, a pessoa se baseia sempre numa razão, certo? Mas essa razão, ela tá apoiada somente no que a pessoa sabe, no que a pessoa aprendeu. Então, para pensar, as suas escolhas, elas vêm desse lado racional, que você acredita que é assim. Então, você tem que pensar, por que eu acredito que eu sou assim? Você vai entender que tem uma base. Eu acredito que é assim porque me falaram que é assim, ou minha mãe disse que é assim, ou eu sempre vi dessa forma. E eu te pergunto, isso é necessariamente certo? Ou é algo que você simplesmente entendeu, interpretou que é certo? Então, o certo e o errado, gente, ele não existe. É uma questão de ponto de vista. Se você observar culturalmente coisas pelo mundo, você vai ver que o que é certo para um não é certo para o outro. Um exemplo é aquele pão puma, né? A casca do pão puma, aquela primeira parte do pão puma, a tampa. Dizem, né, que os cariocas amam a tampa do pão puma. E os paulistanos não gostam. Eu, por exemplo, não gosto. E eles brigam lá, né, no Rio. Eu não sei quem é do Rio que pode dizer isso. Mas o que acontece? São mudanças de percepção, são pontos de vista diferentes. Então, se você foi criado na China e aprendeu a comer inseto, para você isso é normal. E quem jamais eu jamais comeria inseto, gente. Mas para quem, né, vê isso como algo estranho,
De jeito nenhum, eu não quero tocar naquilo. E na grande maioria das vezes a gente não percebe que a gente está nesse automatismo sem parar para pensar por que que eu gosto, por que que eu não gosto. Como você pode dizer que você não gosta de maçã se você nunca experimentou maçã? Como você pode dizer que uma coisa é ruim se você não tem os conceitos, as bases daquilo? Eu vejo as pessoas nas redes sociais compartilhando coisas que elas não vão observar, elas não vão pesquisar se por trás daquilo aquela informação está correta, elas simplesmente compartilham. De que fonte aquilo vem? Quem foi a pessoa que escreveu aquilo? Eu deveria, gente, para compartilhar uma coisa, ler a respeito daquilo, ter respaldo daquilo, ver sobre aquela perspectiva de diversos pontos de vista, ou seja, de diversos autores, de diversas filosofias, porque se você for buscar uma única filosofia numa única fonte, é óbvio que você vai ter um único ponto de vista. Religiosamente, as pessoas fazem isso o tempo todo, né? Elas muitas vezes são criadas numa única igreja, num templo, e elas só sabem aquilo. Então, o ensinamento delas é o que o pastor, ou o padre, ou o mestre dela disse para ela, e ela nunca questionou. Aquilo foi normal, ela aprendeu que é assim. Agora eu te pergunto, você já foi pesquisar em outras religiões o que realmente certas coisas significam? Uma vez eu perguntei para uma pessoa muito religiosa, eu falei assim para ela, posso te fazer uma pergunta? A pessoa falou, pode. Eu falei assim, como você sabe que você tá certo? E essa pessoa falou assim, porque tá na Bíblia. Eu falei, como você sabe que a Bíblia tá certa? E a pessoa falou assim, não, eu sei, claro que eu sei, meu pastor disse, é sempre, claro que tá. Ele meio que ficou bravo comigo, né, de contestar isso. Eu falei, então eu posso te fazer uma outra pergunta? Aí eu perguntei assim para ele, falei, o que você acha do Alcorão e da Torá? Alcorão é a Bíblia dos muçulmanos e a Torá é a Bíblia dos judeus. Ele falou assim, o que que era isso? Ele perguntou, o que que é isso? Ou seja, aí eu falei para ele, você tá me dizendo que você tá certo, que você tem certeza que a sua palavra tá certa, mas você nunca foi pesquisar outros pontos de vista. E aí ele ficou sem entender. Isso é muito comum, as pessoas elas afirmam que certas coisas estão certas, mas elas na verdade, elas estão presas à identidade de que aquilo é o correto e na verdade muitas vezes não é. Então eu te pergunto, que identificação você tem a respeito do certo e errado e que valores você está levando para a sua vida e eu te pergunto se eles estão coerentes com aquilo que você quer. Porque, gente, para crescer na vida, para ter mais coisas na vida, a gente vai ter que soltar coisas velhas, não tudo, tá? Soltar algumas coisas velhas e adquirir coisas novas. É assim que a mudança acontece. Não dá para mudar sem mudar. Ponto. Não dá para mudar sem mudar. Tudo aquilo que você observa, você muda. E você precisa observar. Se você está no automático, você não vai mudar. Então, gente, anotem aí. Eu faço todo um trabalho de mudança de personalidade. Eu faço um trabalho de desidentificação daquilo que está velho para você, aquilo que você não quer mais, aquilo que você não entende que não te pertence mais. Eu desconecto com você emocionalmente disso e vou conectar você ao que você quer. Não é o que eu quero, é o que você quer. Então você vai me dizer, eu quero tal coisa. Então a gente vai criar uma personalidade, que é um modo de atuar na vida, um modo de se comportar diferente do que você vem sendo. E nesse novo comportamento, a ação, o dia a dia vai ser diferente, que vai levar você àquele resultado. Então anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10. 9 44 13 10 10. O meu site é cristinalong.com.br, cristinalong.com.br. Então, gente, pergunte, né, a si mesmo, o que falta para você mesmo? Que valores você tem? O que falta de valor você adquirir? Por exemplo, um valor importantíssimo que todo mundo tem que ter é o alto valor, a valorização e o sentimento de merecimento, o sentimento de poder pessoal, né? Então, essa autoimagem que você tem de si mesmo, ela é uma imagem que ou deixa você enfraquecido ou deixa você poderoso. E eu te pergunto, a imagem que você tem de você mesmo, da sua vida, é uma imagem de fracasso ou uma imagem de poder? Não adianta também você ser incoerente e responder uma coisa que tem uma incoerência com a realidade. Ou seja, eu acho que eu sou algo, mas eu não tenho nada daquilo que eu acho. Então, é comum pessoas chegarem e elas se identificarem num primeiro momento, ó, eu faço tal coisa.
E a gente começa a observar, mas ela faz tal coisa, então ela deveria agir de tal forma, ela deveria saber tal coisa, ela deveria ter tal coisa. Então tá incoerente. Isso é muito comum, essa identificação errada. Agora, quando você se desconectar daquele velho eu, que é aquela sensação que traz dentro de você a sensação de inferioridade, de falta de poder, de sensações de que você não merece, sensações que é de que você tem ali, de que é difícil que algo seja feito, de falta de capacidade, enfim, tem muitas e muitas identificações aí. Eu vou desconectar você, eu faço isso através do meu método, o método Long, onde eu trabalho com hipnose, programação neurolinguística, epigenética, física quântica, eu vou mudar o que você sente. E eu criei esse método, não tem em nenhum outro lugar, ninguém faz igual a mim, porque eu que criei, simplesmente assim, é meu. Então, eu tenho como fazer você mudar. Eu fiz aí muitas e muitas e muitas pessoas mudarem ao longo desses meus 23 anos, né, como terapeuta, e eu vou fazer você mudar também. Então, venha fazer essa experiência acontecer na sua vida também. Então, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10, e o meu site é cristinalong.com.br. cristinalong.com.br. Olha só, você precisa mudar o seu modo de ser, o seu modo de agir, o seu modo de fazer as coisas, mudar o seu comportamento para adquirir algo diferente na sua vida. Se a gente pensar em termos de comportamento, você sabe que se você mudasse o seu dia a dia, se você mudasse ali a sua rotina diária, isso iria abrir espaço, certo? Para coisas novas. Você poderia ter mais tempo ou se organizar de uma determinada forma para estudar, para se exercitar, para ter mais tempo com as crianças, para ter mais tempo com seu companheiro, companheira. Isso é uma questão de mudar a ação, mudar o comportamento. Se a gente sente que não merece, a gente sempre vai ficar dando desculpas o tempo todo. Isso é muito comum. A pessoa dá muitas desculpas e ela se justifica e ela tem certeza que não dá por causa de tal coisa. Então, no fundo, a pessoa que se justifica muito, ela está presa a uma identificação de falta de merecimento. Então, a pessoa não acredita que vai conseguir ou que merece ter aquilo. Então, ela dá as desculpas. Agora, para que uma pessoa realmente mude a vida dela, ela precisa fazer o quê? Ter uma mudança nessa ação diária, nesse comportamento. Então, a personalidade dela vai ter que mudar, vai ter que ser uma personalidade que faz, uma personalidade que é pontual, uma personalidade que é organizada, uma personalidade que se sente merecedora, uma personalidade que realmente faz acontecer. Isso é modo de agir. É isso que eu faço, eu desprogramo dentro das pessoas as sensações que elas têm em relação às inferioridades, às frustrações, aos medos, às ansiedades. Então, eu trato todo tipo de situação como ansiedade, medos, obesidades, traumas, sensações de falta de poder, pessoas que tiveram muito bullying na vida, onde elas se sentiram enfraquecidas, elas se sentiram desmerecedoras, elas se sentiram fracas. Esse tipo de pessoa, né? Esse tipo de situação é o que mais tem lá no consultório, principalmente a pessoa que não acredita em si mesmo. Essa pessoa que não acredita em si mesmo, ela tá presa a um padrão, a uma identificação, a uma identidade de falta de valor. É só isso. Eu desmantelo isso dentro da cabeça dela, do cérebro, né, do subconsciente, através do meu método, o método Long, e a pessoa passa a se sentir diferente. Porque eu conecto ela ao novo eu, que é a identidade nova que ela quer. Isso a pessoa fala para mim ali, olha, Cris, eu quero ser tal coisa, eu quero me tornar tal coisa, eu quero chegar naquele ponto. Então, eu crio toda essa identidade, falo para a pessoa, ela prova isso, e aí eu faço essa mudança dentro da mente dela, através do meu método, que funciona através da hipnose, programação neurolinguística. Você não perde a consciência em nenhum momento. Aliás, a gente faz isso em grupo. É muito legal. Gente, então você pode fazer isso todas as quintas e todos os sábados. Você participa conforme você desejar. Cada mudança que você fizer, né? Cada participação vai trazer uma mudança nova na sua vida, com certeza. Então, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10. 9 44 13 10 10. E o meu site é cristinalong.com.br. E é isso, pessoal. Até o próximo programa.